Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho, seu professor de Direito Administrativo e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês acerca da importância do estudo da matéria na prova de promotor de justiça, mais especificamente em relação à prova de promotor de justiça do Estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu dei uma olhadinha na prova anterior e nós tivemos 10 questões de direito administrativo na prova de 2015. Tá? Então, 10 questões é a média, mais ou menos, que vocês devem encontrar. É bastante coisa. Se você comparar isso com as outras matérias que não são as mais importantes, é uma quantidade grande de questões. Então, são 10 questões. E aí a gente viu algumas questões referentes a poder de polícia, tema que a gente tinha trabalhado no curso, né, na revisão de véspera. A gente viu questões sobre improbidade administrativa, que é um tema que eu sempre trabalho, é um tema que eu digo, olha, esse é um tema que é o primordial para concurso de Ministério Público, né, porque é a atividade básica do promotor de justiça. E vimos questões referentes à servidão administrativa. Então, assim, no curso anterior, eu fiquei muito satisfeito porque tudo que a gente tinha conversado no curso, basicamente foi cobrado na hora da prova. Então, a gente teve, inclusive, essa conversa posterior com os alunos, mostrando aqueles temas que tinham sido cobrados. E eu estou fazendo isso para vocês verem a importância de se fazer uma preparação. Ainda que a gente faça um curso de reta final, a gente sempre direciona com base em provas anteriores, com base naquilo que costuma ser cobrado, né? Então essa nossa experiência acaba sendo trocada com vocês. Na prática, você não está só aprendendo matéria, você está trocando experiência com alguém que está no mercado, checando as provas anteriores, verificando o que costuma ser cobrado. E aí, me pediram para colocar aqui, eu coloquei, uma das questões da prova passada que a gente tinha exaustivamente trabalhado em sala de aula antes da prova. Eu selecionei uma questão de responsabilidade civil, que é um tema sempre muito trabalhado em sala, né? É um tema que eu sempre aposto muito na cobrança e que tiveram 5 assertivas, todas conversadas em sala também. A questão dizia o seguinte: assinale a alternativa que contém a afirmação incorreta. A responsabilidade civil do Estado pela integridade física dos detentos tem natureza objetiva. Isso é verdadeiro. A gente vai marcar só a incorreta, tá? Então a é verdadeira. A gente sabe que a responsabilidade objetiva do Estado, ela está presente nas situações de custódia. Então eu sempre dou esse exemplo em sala. Um preso mata o outro no presídio. Quem responde é o Estado objetivamente. Mesmo que não haja conduta direta do agente, como eu tenho uma situação de custódia, a responsabilidade do Estado é objetiva. Embora o Estado não responda objetivamente sempre, nas hipóteses de omissão, sempre que houver custódia ou guarda de coisas ou pessoas, o Estado responde objetivamente em razão dessa situação de custódia. A letra A é verdadeira. A B fala: tem cunho subjetivo a responsabilidade civil do Estado pela prestação de serviço médico hospitalar na rede pública quando a mesma é delegada a terceiro. Nada feito. Responsabilidade objetiva. De novo, situação de custódia, né? A pessoa que está lá no hospital está sob a custódia do Estado e o Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes dessa situação. C, não é obrigatória a denunciação à lide de empresa contratada pela administração para prestar serviço de conservação de rodovia nas ações de indenização baseadas na responsabilidade civil objetiva do Estado. Perfeito. Preste atenção que a questão nem entrou na celeuma de dizer se seria ou não possível a denunciação à lide. Parte da doutrina defende que sim, e a maioria da doutrina defende que não. Mas o fato é, não é obrigatória. Isso é indiscutível, tá? Verdadeira letra C. D, é quinquenal o prazo de prescrição para a propositura de ação de indenização por ilícito extracontratual contra a fazenda pública. Artigo 1º C da Lei 9494 e também artigo 1º do Decreto 20.910, tema que a gente trabalha sempre exaustivamente. Eu digo a vocês que algumas vozes doutrinárias defendem a aplicação do Código Civil, dizendo que a ação de reparação civil em face do Estado prescreve em 3 anos, porque o Código Civil é lei posterior e mais benéfica, mas não vale. É lei posterior, mas é lei geral. Lei geral não revoga a lei especial, é o entendimento do STJ, é o entendimento que cai na prova. E a E, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da accionata. Exatamente. Houve um vazamento
de situação, aquele exemplo lá da usina nuclear. Houve um vazamento na usina nuclear, isso ensejou problemas, o Estado responde. 3 anos depois, nasceu uma criança com problemas em virtude daquele vazamento. Prazo prescricional começa a contar do nascimento, né, do evento danoso. Bacana?